Fala, investidores! E neste vídeo vou trazer o valuation de BMG, BMGB4, para saber se a ação está atrativa para investir. E aqui é praticamente um checklist de valuation. Então, meus amigos, importante sim ficar até o final do vídeo. E o banco aumentou seu lucro em 27% comparado com 2024 e um lucro em 2025 para 561 milhões. E o banco também aumentando um indicador importante de rentabilidade, que é o ROI, e um aumento em comparação ano a ano de 3,7 pontos percentuais. Então o banco vem entregando bons balanços e aumentando também o seu lucro recorrente, comparando os trimestres no quarto TRI de 25 de 172 milhões e aqui trazendo o indicador CMS de BMGB4, o banco com índice CMS de 3 em seu real desconto e a ação deu oportunidade em 2020 com uma CMS em 3,34 e a ação teve uma mínima no ano em 3,17 e também deu oportunidade de 23 até o ano atual, 2026, onde no ano atual a ação com uma CMS em R$ 4,70 e a ação fez um fundo, fez uma mínima exatamente no indicador em 4,63 e ainda vejo, senhores, a ação descontada, pois cotação bem próximo do indicador CMS e mais uma vez, senhores, a ação com índice de 3, que é um índice bem seguro e bem baixo para se investir em uma empresa. Nada mais, meus amigos, que matemática fácil e simples para investir em ações. E a ação, apesar do upside negativo de menos 6%, sim, a empresa segue descontada, apesar de sua alta, pois vendo aqui o site Fundamentei, lucro da empresa em alta e a cotação faz o que, senhores? Cotação acompanha, então o banco vem sim, vem entregando bons balanços para seu investidor, para seu acionista e ainda, meus caros investidores, vendo aqui o lucro líquido, repare que em 25 o indicador bem maior do que os anos anteriores, em 587 milhões, segundo o site Fundamentei, e dando uma olhada em indicadores de valuation, indicador PL, a ação negocia com o PL atual em 5,21, bem abaixo da média, em 9,36, e a ação sim, senhores, uma barganha e com o indicador bem próximo de suas mínimas e segundo o indicador PVP, que é a relação preço-valor patrimonial, o indicador atual é 0,65 e a ação com um desconto em relação a seu patrimônio de 35% e a ação sim, senhores, descontada, apesar do indicador estar acima da média e a ação teve uma mínima do indicador em 0,31 em 2022 e ficou praticamente de graça com um preço em relação ao seu patrimônio. E aqui vendo indicadores na planilha, repare que a ação negocia com LPA 0,98, VPA 7,74 e peguei a média dos dividendos dos últimos 5 anos pagos que me deu 39 centavos e um preço teto de R$ 6,50 e a ação como base, a forma de Bazin, para quem busca dividendos, segue descontada com upside em 28% e Banco BMG se tornou um bom pagador de dividendos para quem busca renda passiva e a empresa com DI atual em quase 11% e ainda acima da sua média. Então, senhores, quem pensa em investir, quem pensa em renda passiva, Banco BMG é sim válido para estudo e, senhores, os conteúdos do canal são meramente educacionais, sem nenhum tipo de recomendação e, como dito, segundo o indicador CMS, a empresa com upside de menos 6%, baseado no LPA e VPA atual, e também, senhores, a empresa praticamente de graça, pela forma de Graham, com o preço justo, em R$ 13,06, e um upside aqui, meus amigos, gigantesco, de 157%, e como base a cotação atual de R$ 5,08. E vendo, senhores, o site Fundamentos, na parte de insiders, não há movimentação relevante de venda por parte dos controladores, então aqui, pela minha visão, não há nenhum sinal de alerta, apesar de vendas em 2026, uma venda aqui forte em 25, mas também, senhores, teve compra em 26, tiveram compras também em 25, e segundo o site InvestPro, a ação com cobertura de somente 2 analistas e com preço-alvo em R$ 4,80, então, segundo o site, a ação está cara e com upside negativo, mas é importante, senhores, você, investidor, fazer o seu próprio estudo de valuation para saber se uma ação, se um ativo é realmente oportunidade ou é cilada, e Banco BMG, com a saúde financeira em um desempenho justo, a empresa paga bons dividendos
aos acionistas, mas o Banco BMG ele sofre com margens fracas de lucro bruto. A empresa manteve bons dividendos por 7 anos consecutivos e um alto retorno no último ano. Os analistas preveem que a empresa será rentável este ano e Banco BMG com o indicador de earning yield em 12,6%. Então, senhores, trouxe aqui um conteúdo de valuation para saber se Banco BMG é oportunidade ou é cilada. E diz aqui, se você tem um banco em sua carteira de investimento, seja para valorização ou seja para dividendos, compartilhe este conteúdo educacional com um amigo. Bons investimentos, um grande abraço e até a próxima!